É no silêncio da noite que a maioria das pessoas encontram o sossego para descansar. Mas imagine ficar ouvindo isso. Ou isso. O zumbido ou barulho de cachoeira no ouvido é um problema que atinge mais de 30 milhões de brasileiros e é mais comum do que se possa imaginar. É o que explica a fonoaudióloga Débora Friso. O zumbido ele pode atrapalhar de diferentes formas e diferentes graus. Então, tem pessoas que têm um zumbido esporádico num momento de muito estresse, tem pessoas que convivem com zumbido há muitos anos. Para algumas, esse zumbido não incomoda, mas para outras, esse zumbido ele se torna algo insuportável, levando até quadros de depressão, e existem casos de suicídio. Tal foi o incômodo que o zumbido trouxe para a vida da pessoa. Dessa forma, a qualidade de vida fica afetada, porque eu tenho um barulho na minha orelha o tempo inteiro, que eu não sei, as outras pessoas não escutam, mas ali ele está ali. Ele atrapalha para mim ouvir outras coisas, para mim entender outras coisas. Então, ele atrapalha toda a comunicação e, consequentemente, a qualidade de vida. Até em termos assim, meu Deus, o que é isso? Eu tô enlouquecendo? Que barulho é esse na minha orelha? Como que eu ouço isso e as outras pessoas não ouvem? Então, a sensação de estar enlouquecendo. O zumbido não é uma doença, é um sintoma. Ele pode aparecer de vez em quando ou até mesmo ser contínuo. Mas estar ali quer dizer que algo está errado. E muitas das vezes, o sintoma pode vir por conta de uma má alimentação ou até mesmo pelo consumo excessivo do café. Ele tem muita relação com estimulantes, então existem alguns medicamentos que podem causar zumbido. E a alimentação, como ela tem tudo a ver com o nosso metabolismo, também pode provocar mais ou menos zumbido. Então, existem casos de pessoas que na anamnese, daí com o próprio médico ou fonoaudiólogo, houve a recomendação de cortar o café para ver se o zumbido reduziria, e o zumbido até sumiu. Por isso que o trabalho com zumbido tem que ser um trabalho multidisciplinar. Então, vai atuar o fonoaudiólogo, o médico, o psicólogo e muitas vezes o nutricionista também vai fazer uma diferença muito grande nessa equipe. Um paciente com diabetes, se ele altera muito o metabolismo, ele não, o mesmo pré-diabético comeu mais doce naquele dia, alterou seu metabolismo, pode piorar o quadro de zumbido. O paciente hipertenso, se tiver uma crise de hipertensão, pode alterar o zumbido. Para que se possa fazer o tratamento adequado, primeiro é necessário identificar o que está causando o problema. Além de várias doenças, as metabólicas são as principais, a perda auditiva, então as doenças otológicas que a gente chama, as cardiovasculares, como a hipertensão arterial, algumas doenças psiquiátricas têm relato de zumbido, alterações de oclusão, alterações odontológicas podem levar ao zumbido. Por quê? Porque a mandíbula ela fica bem na região onde fica também o canal auditivo. Então, se essa mandíbula ela está com a articulação alterada, o paciente passa a sentir um zumbido que não é um zumbido de origem auditiva, mas sim do problema articulatório que ele está, ou de apertar muito o dente, ou de ranger o dente. Então, às vezes o tratamento é com o dentista. Lá naquela equipe também precisa ter o odontólogo junto. O Novembro Laranja foi o mês de conscientização sobre o zumbido. Se você perceber qualquer som estranho, é importante procurar um profissional para avaliar a sua audição, pois o tratamento precoce pode evitar o desenvolvimento de muitas doenças. A primeira coisa que ela precisa é procurar um médico otorrinolaringologista para fazer a primeira avaliação clínica. O médico ele vai pedir uma avaliação com o fonoaudiólogo da audição. Então, a primeira coisa é fazer uma audiometria, uma avaliação completa, que na verdade a audiometria é a imitância acústica, para ver se existe uma perda de audição ou não. Muitas vezes a gente soma isso um teste chamado acufenometria, que é um teste para a gente conseguir verificar esse zumbido que é subjetivo, que é só o paciente que escuta. A partir disso, existem diferentes tratamentos. Então, o primeiro que a gente já falou é o tratamento
nutricional. Então, eu preciso melhorar a minha alimentação, diminuir o café, diminuir alimentos estimulantes, associar um exercício físico, qualidade de vida em termos de saúde geral. Segundo, muitas vezes, se isso está me causando um incômodo muito grande emocional, o psicólogo. E com o fonoaudiólogo, a gente tem tratamento com aparelhos específicos. Então, normalmente o que se recomenda é um aparelho auditivo. Às vezes o paciente nem tem uma perda tão significativa que precisaria um aparelho auditivo, mas a gente vai usar um aparelho. E dentro dos aparelhos auditivos, às vezes só de pôr o aparelho o zumbido some. Para alguns pacientes, não. Então, a gente tem aparelhos hoje que tem um programa que é um gerador de ruído. O que esse programa vai fazer? Eu sabendo a frequência e a intensidade do zumbido, eu vou colocar um outro sonzinho que seria como se mascarasse o zumbido dele. Mar Azul informando uma região de mais de 1 milhão de catarinenses.